era a sua relação com a lagoa? O que é que... Era ir largar redes, era ir a levantá-las. Tinha 2 cachorros pequenos, metia-os debaixo da proa. E depois de manhã levantava, depois ia para as caldas e vender. E o que é que apanhava aqui na lagoa? O que é que... Toda a qualidade de peixe, marisco também. Vamos voltar um bocadinho atrás. Quando é que nasceu? Nasceu cá na lagoa? Então, Eu nasci pertence a Estarreja, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro, a 25 de 10 de 1933. Eu vim para cá porque os meus pais não me deixaram ir à escola. Os meus pais vieram para cá trabalhar, ali para um forno de tijolo que ali está ao pé dos belgas, e eu trouxe os filhos mais deles. Eu fui servir, até me casarem. Casei-me, fui para o nadadouro. Depois, quando me casei, é que tive a vida da lagoa. Então, vamos por partes. Os seus pais foram trabalhar para um forno? De tijolo. Fazer o quê? Cozer tijolo, tirar o tijolo do forno, meter o tijolo no forno, Onde? ao pé dos belgas, lá além da parte de lá da lagoa. Eu estava lá mais eles, mas depois o meu patrão foi-me lá buscar, que era o dono do forno, para eu ir para a casa da família. E eu fui para lá. Cavar, sachar, apanhar, ceifar, sulfatar, foi tudo um pouco. Era uma casa grande. Era. Os meus pais moravam no forno. No forno. Eu morava mais os patrões. Estive lá até aos 17. 17 a quase 18. Casei-me no dia 17 de setembro e fazia 18 ao dia 25 de outubro. E depois? Como é que foi depois do casamento? Pois olha, foi a brincar na lagoa, nessa altura era a brincar. E depois saía pescadora, pronto. Para onde é que foi morar quando se casou? Foi nadador. Arrendei lá uma casa. O marido era de lá e depois fez com que eu fosse para lá. Ele era pescador. E depois eu comecei a trabalhar mais ele. E depois comecei a trabalhar sozinha. Só ia mais ele quando faltava um homem, que ele trabalhava com 5 homens na rede de arrasto. E quando faltava um homem, eu ia para aquela falta porque ele não podia perder os outros todos por via de um. Depois eu ia. Mas era sempre sozinha. Largava a rede sozinha, colhia sozinha, fazia o trabalho de casa, fazia redes, fazia tudo em casa. Como é que fazia? Como é que era? Colhia, Com a agulha? Pois. Mas a rede era o quê? Era feita de quê? nylon, eu escalava peniche. Fazia para mim, para o meu marido e também fazia para fora. E aprendia de pequenina lá. Meu pai é pescador na Mortosa. Ia com ela à pesca também? Não, atravessei muita vez a ria, mas foi para montar arroz. Não foi para ir com ele à pesca, que ele pescava sozinho. Pescava com o alricho, já era sozinho, era como eu fazia aqui. Ah, era? Era. E era diferente? Lá na Mortosa? Não, era igual. Era parecido? Era. E havia lá alguma coisa que não havia aqui, ou o contrário? Peixe? Não, Era mais ou menos... era mais ou menos. Aqui talvez tivesse um bocadinho mais de peixe. O que é que a lagoa dava? Dava tainha, robalo, linguados, solhas, muita qualidade, enguia, era o que a gente pescava mais, era enguia, linguados e robalos. O seu pai, quando veio para cá, continuou a pescar também? Também pescava aqui. Trabalhava na fábrica, no forno e E pescava. largava as redes à tarde e eu depois de manhã ia colher antes de ir para o trabalho. Tinha barco o seu pai? Tinha. É um feitio assim, a moda da Mortosa, assim, aqueles barcos já arrepiadinhos. Trouxe da Mortosa. E depois foi feito outro cá. E os meus também foram. Alguns feitos cá e veio um também da Mortosa. E esses iam para o mar? Esses Não, esses a não, essa é bateira só não. da lagoa. A bateira não vai para o mar. Mas os barcos que o seu pai tinha, era de mar ou era Da lagoa. Da lagoa? O mar engolia aquilo no instante. Pois. Quando começou a ir para a lagoa, tinha que idade? Já estava casada? Já estava casada, já tinha 18 anos. Já tinha 18 anos e primeiro ficava mais em casa e depois é que começou a ir com o seu marido e depois sozinha. Eu depois sozinha. Como é que era essa vida? Era... Chegava ao sítio que eu queria, largava as redes, tinha as crianças assim debaixo da proa, na altura tinha 2. Depois tive 5, mas sempre a trabalhar na lagoa. E foi assim a vida. Depois, quando era ali às 6 horas da manhã, ia a levantar as redes, para depois ir para às 7 ir para as caldas vender.
porque tinha de vender o peixe que eu apanhava e o peixe que o meu marido apanhava mais 5 homens. Umas vezes a pé, carregada, uma burrinha, outra vez de caminhonete, era conforme. E quanto tempo é que demorava quando ia a pé? Uma hora e tal. E como é que levava o peixe? Levava toda a cabeça? E quando não podia, ia 2 homens com um pau enfiado em duas caixas e ia mais lá pôr. Quando eu ia na Na caminhonete, caminhoneta, como é que levava? levava a caixa à cabeça, depois subia aquelas escadas atrás, ia apontar o peixe lá em cima, depois descia para baixo. Onde é que ia vender? Às Caldas, na Praça Antiga. Vendia aqui na Foz, vendia no Val, vendia na Serra, vendia em vários lados quando havia peixe com fartura. Havia mais gente na lagoa nessa altura? Havia. Havia e muita gente que governava-me na lagoa. Para além do peixe, tirava mais alguma coisa da lagoa? Marisco, não. Mas isto também tirava. Tive um dia que apanhei 23 quilos, desde as 7 horas da manhã às 3 da tarde, de ameijo. Que qualidades é que apanhava? Que espécies é que apanhava de marisco? Marisco era ameijo, berbigão, mexilhão, cantinha bagara, eu gostava de apanhar navalhas, demorava mais tempo, mas eu gostava muito de apanhar aquilo. Como é que se apanhava? Com sal. Punha assim uma pitadinha de sal no golpezinho e elas cresciam para cima. E porquê que gostava de apanhar as navalhas? Porque gostava, achava engraçado. Que elas davam mais trabalho. Não, mas aquilo é muito bom guisado. E aberto só mesmo também é bom. Fazia guisadas com batatas ou uma coisa qualquer, ou outra fazia com massa, fazia-se de qualquer maneira. E o resto do peixe? Como é que se comia? Era frito ou cozido, ou fazia muita sopa de peixe, gosto muito. Por acaso tenho saudades, dizem-lhe o nome feio, mas eu tenho saudades daquele peixe. É um peixe assim muito comprido, tem um bico assim muito grande. Qual é que é? É uma agulha. É azul, faz pintinhas brancas. E já não há esse peixe. Como é que se chama? É uma agulha. Mas o nome dela próprio, o nome dela é Mafoda. Esse peixe vinha assim mais entrado no mar. Um dia eu andava à pesca de madrugada com o meu marido. E depois o meu filho levantou-se às 6 horas e veio ter comigo que era para eu ir arranjar o peixe para ir para as Caldas e ele ficar mais o pai a apanhar. O pai estava 50 remos a pôr o barco ao jeito para colher as redes. E ele veio e diz assim: "Oh pai, reme depressa, venha colar uma coisa que eu já disse, maior que aquela que a mãe levou ainda agora." Opa, aquilo, o pai começou a ralhar com o filho, que aquilo que não se dizia, que aquilo... "Oh pai, mas olha lá bem ela, lá já com o bico aberto lá em cima da rede." Tenho outra história muito boa, não teve foi graça nenhuma. Fui atravessar a lagoa do Espechele, que é lá do Bau, atravessei a lagoa escarranchada em cima de uma tábua. Fui assim, aquilo começou a vir tudo no ar, a carrada que eu trazia no barco, tudo no ar. Tracei uma corda assim por baixo dos peitos, pus aqui uma tábua, deitei a tábua na água e mais eu, e pronto, e assim passei a lagoa para a minha casa. A minha casa era logo do outro lado da estrada. Porque a estrada estava tapada. Não era a estrada, era muito temporal do norte. E eu estava assim, a gente estava assim no barco a fazer o trabalho e o norte vinha assim uma onda muito forte e metia tudo dentro do barco. Metia tudo dentro do barco, o que é que a gente faz? Põe um saco de areia do lado norte, que do lado do sul ele não virava. Virava era do lado norte. Metia-se mesmo assim todo para a água dentro. E assim passei à lagoa. Havia muitos acidentes? Havia muito... Às vezes havia. Mesmo na lagoa? Às vezes havia. Depois começou a vir os motores, já era mais fácil. Olha, e os seus filhos também ajudavam, não é? Ajudava. Eles foram à escola? Foram todos à escola. Eu é que nunca fui à escola. Eles foram à escola, ajudaram muito. Foram à escola aqui? Foi, na Foz. Na Foz não,
2 ainda foi ao nadador. Meus filhos um tinha 17, outro tinha 16, foi tudo para o Canadá. O mais novo tinha 16 anos, andava na escola comercial, acabou os estudos cá. Os outros filhos queriam que o irmão fosse para lá, mas eu tinha de ir eu. Porque ele tinha de ter o apoio da mãe para o ajudar faz conta que a manter. Para o azelar, pronto, para estar mais ele. Depois fui lá, estive lá uns tempos, depois passámos para a América. Esteve no Canadá há quantos anos? No Canadá tive aí uns 2 ou 3. Fomos para Mississauga, no Canadá. Estão todos os 3 nos Estados Unidos. E como é que foi essa experiência? Foi mais ou menos com que idade, lembra-se? Eu já tinha 4 filhos. Uma experiência normal de trabalho. Foi trabalhar para lá também? Trabalhei numa casa que é São Quinta das Caldas. Que é o quê? É uma família aqui das Caldas. Trabalhei lá em casa dela e ia tomar conta de um menino e uma menina. Eles iam para o trabalho deles e eu tinha que ficar a tomar conta da casa e das crianças. Fazê-lo comer, dava-lo, à tarde ia ao jardim, que é à borda d'água, ia com ele lá, depois quando chegava dava-lhe um banhinho, deitava-me um bocado antes de vir o jantar. Depois era assim. E quase não estava então com os seus filhos? Não. E foi assim a minha vida. E depois quando voltou? Voltou com que idade? Já tinha 60 e tal. E nessa altura ainda pescava? Não. Já não? Nunca? E tem saudades da altura de... Ai, não. Passei lá muito mau tempo. Foi? Muito difícil? Era muito difícil? Sim, Era duro? Eu hoje não posso fazer nada. Sabe porquê? Por via do trabalho que tive. Era puxar cordas assim toda a noite. Sentiu, assim, grandes mudanças aqui ao longo do tempo na Foz? Mudou porque agora a gente quer uma caldeirada de peixe, não se pode ir lá apanhar. Uma é proibido, mas... Antes não havia tantas proibições? Nunca chegou a ter licença? Tinha licença para tudo. Tinha. E para vender nas Caldas tinha tudo. Quando eu entrei... Já era preciso? Já era preciso. Ia vender o meu peixe, dos homens que eles apanhavam. Cada 100 escudos que a gente fazia tinha que pagar 14. À capitania. Aquilo chamava-se o pescado. E assim pagar ao posto marítimo. Nas Caldas havia. Mas na Foz, quando eu ia aqui vender, eu vendia, depois tinha que ir lá dar a folha à Foz, lá abaixo. Na altura em que foi para o Canadá, foi muita gente também? Ou já tinha ido muita gente? Já aí tinha ido muita gente. Conhecia muita gente aqui da Foz? Foi. Foi por isso que os seus filhos foram para lá? Talvez os meus filhos fossem um bocadinho mais tarde. O meu mais velho tinha 17 anos, foi ter com uma rapariga que ele gostava muito de cá. E casaram-se logo daí a pouco tempo. Mas ele chegou lá e teve que montar uma casa de tudo, porque ele ia para lá, mas era casada com uma açoriana. E depois, ao fim daquele tempo, a açoriana largava a casa e era dele. Depois casou-se com a mulher. E o outro filho? O outro filho foi para a casa de um cunhado meu, ainda foi para lá estudar. Ah, já tinha lá um cunhado então? Já tinha lá 2 ou 3. Não, o mais novo ainda lá não estava. Foi para a casa de um cunhado meu, depois ainda andou lá a estudar. Depois casou-se lá. Ainda foi estudar para o Canadá também? E havia muitos portugueses lá para esse sítio, para onde foi? Havia. Encontravam-se? Costumavam encontrar-se? Quando era que a gente ia às minhocas, também se encontramos. Íamos às minhocas de noite. As minhocas eram para a pesca. Mas onde? Nas boletas, lá no Canadá. Então, pescavam no Canadá? Conseguiam fazer pesca? Então não fazia. Apanha lá tanta abeja, tanto percebo, tanta navalha. Ah, sério? Onde? Lá no Canadá. Mas era lago ou era mar? Era lago. E o meu filho do meio trabalha com barco no mar, mas eu nunca fui para o mar. Eu era sempre naquelas encostas que tinha os percebes,
era naquelas coisas estendidas que era a ameijoa, as navalhas. Então, e era para consumo ou era para vender? Era para consumo, nunca vendi. Então, e quando voltou? Viu algumas diferenças aqui na Foz? Era mais sossego. Mas sentiu muitas mudanças aqui ao longo do tempo? Sentiu que isto Muitas mudou? mudanças. Lembra-se da altura das barraquinhas? Ainda há barracas agora? Mas antes eram diferentes? Já era diferente, a gente punha um chapéu, fazíamos assim um corta-vento com um lençol e a gente lá estava. Também costumava ir para a praia? Era? Até lá dormi tanta vez na areia. Queria lhe perguntar. Já nos explicou há bocado que fazia as redes. E o que é que... Já que eu fazia. Já... Rede de malhar, solheira, branqueira, galrichos, narças. Eu fazia isto tudo. Rede de arrasto, eu fazia tudo. Palmas para apanhar o camarão. Fazia sozinha? Fazia sozinha. Ninguém a ajudava? Não. E a puxar também? A puxar... A rede? A rede, a puxar quando eu pescava sozinha, era sozinha. Os seus filhos também sabiam fazer estas artes? Também. Ensinou-lhes? Me ensinei. Eles viam fazer? Um pouco. Eles já foram estudar, eu não fui. E o seu marido também fazia alguma coisa destas? Já era mais malandro. Tinha que fazer para ele? Eu fazia. Mas não foi com ele que eu aprendi. Aprendeu com o com o seu- marido. Com o meu Com o seu pai? Com o meu Pois. pai. Então, já nos disse a palma, os galrichos Aham. e mais. E a solheira, também é comparada assim com esta. A solheira só que tem é a malha mais larga. Não deve ser assim tão fácil. É. Uma vez esteve um padre ao pé de mim e foi dizer ao meu marido que não sabia como é que eu fazia a rede, que ele sabia onde é que eu metia a agulha. Tinha uma corda enfiada lá naquele pé, outra aqui neste, esticada para um lado, outro para o outro, e a corda... Então ia comprar a peniche, a cortiça, o nylon O nylon e a corda. e a corda. E o chumbo também. Onde é que compravam? Eram umas casas, claro, eu nem sei se lá agora é isso, não. E esta cortiça, que era de três entralhos, que é agarrada à corda. E depois, neste meio, antes de entralharem, que era assim a puxar a rede à corda, metia-se uma cortiça primeiro. Metia as cortiças, depois punha 10 a pé de nós, que era para ir puxando para os entralhos, e depois aqui era a cortiça, também era assim entralhada, é os galrichos, é as nastas é assim uma rede assim rolante, depois mete-se 5 arcos de arame, as nastas, os galrichos era para as enguias. E porquê que eram diferentes? Porque enguias guia tem que ser outra rede diferente. E depois apanha muita enguia grossa. 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 E os galrichos? Os galrichos é mais miúda. E outros instrumentos, outros utensílios que utilizasse? Chegou a haver a fisgar o peixe quando a gente o via no chão, mas isso acabou. Acabou. Quando as redes estavam largadas, fazia-se assim um sapateadozinho em cima dos paneiros, aquilo toava em baixo, o peixe começava a vir acima, a brilhar. A gente já sabia que ele estava lá. Às vezes o galricho e as nastas largavam-se em março, que era o tempo mais quente, que mexia mais em guia. As outras redes já eram mais no inverno. A rede de arrasto era mais no inverno, a rede de malhar era mais no inverno. E no inverno ia todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Umas botinhas, Eram botas até... até aqui às virilhas. Às vezes queria-se fazer xixi, não tinha aonde, mas havia uma cana grande, grossa, a gente arranchava ao meio, punha aqui na abertura das costas e mejava-se para fora que ninguém via. Eu, até os 18 anos, foi a agricultura. E quando me casei, fiquei a trabalhar para os mesmos patrões uns tempos. Ia lá, aos dias que eles queriam, eu ia lá. Porque eu aqui com os homens para as fazendas, não sei se vocês conhecem, era na família dos Barros, um tinha uma loja ali, já morreu, nas Caldas. Outro tinha aqui, e o Jaquim também tinha nas Caldas, e o Camilo tinha na Foz também. Onde é que eram esses campos? Olhar aqui por trás, aqui para o Balmoleiro, aqui para o pé do cemitério, ali para trás.
cultivava-se tudo. E trocavam por outras coisas? Lembra-se na altura que Vendia-se, trocavam peixe vendia-se por outras coisas. E os filhos onde é que ficavam? Olha, ficava com a minha cunhada, ficava com a minha sogra, pronto. Às vezes deixei-os de noite em casa, fugiram para a casa da avó, que morava na borda da lagoa também, e pronto, olha, foi assim. Quando voltou dos Estados Unidos, foi para a mesma casa ou foi para um... Na mesma casa, sim. E ainda tenho hoje. Mas essa casa fica para o meu filho mais novo. Ah, é? Os outros já ganharam, aquela é para o mais novo. As árvores que havia aqui à volta da Lagoa de Óbidos, lembra-se o que era antigamente? Era assim, mais à base de pinheiros. E penachos e coisas. Agora, há uns anos para cá, é mais tudo palmeiras. Mas as palmeiras são muito porcas, porque são uns bichos castanhos grandes e às vezes aquilo cai para o chão e pega-se a roupa e não gosto daquilo. Já cortei uma à frente da minha sala e calhando tem que ir outra abaixo. E lembra-se de ver muitas aves aqui na Lagoa? Sim, Patos? também tinha muito e todos os dias os soltava para eles irem nadar à lagoa. E os meus filhos com 2 barcos, um de um lado, outro do outro, e o rebanho ia todo inteiro querer, depois para cá enxutava-nos e eles vinham para casa. Patos bravos ou patos mudos? Patos mudos e patos gansos. Eu lidei com tudo, queridas.